a grande live, né? Hoje o encontro de empreendedores, né? Mais uma noite para a gente compartilhar conhecimentos, compartilhar essa era digital, né? Novas ideias. Eu vou estar chamando a Martinha para fazer parte, né? Nossa convidada. Olá, Martinha, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Para mim é uma honra, né, uma satisfação, né, tê-la aqui. Que ela mora na França, então ela também não pode estar aqui. E como a gente tem todo um script, né, realmente uma sequência, né, a gente tem que compartilhar conhecimento. E quanto mais a gente compartilha aquilo que a gente está buscando, né, porque esse projeto foi criado, né, o projeto 360 graus, justamente para dar o passo a passo para você que está iniciando, você que realmente não sabe por onde começar. Então, a startup, né, o empreendedorismo, ele pode ser uma via, um caminho para que você possa realmente ter o início de um negócio. A proposta de segunda-feira é para que você crie a sua mentalidade, uma mentalidade empreendedora, uma série de ideias por onde começar, o que fazer, né, quais são as ferramentas que você pode usar. E com essa questão da pandemia, o que foi que aconteceu? Existiu uma explosão do digital. Então, assim, muitos dos negócios que a gente vê na atualidade vão passar pelo digital. Então, é muito emergente a gente saber sobre isso, né, sobre o digital. E muitas pessoas, né, vieram até mim no intuito de, né, orientação, enfim, e minha própria observação de ver aonde as pessoas estavam tendo a questão das suas necessidades. Então, as pessoas estavam buscando formas de ganhar, né, dinheiro, forma de gerar renda no cenário que a gente estava passando. A gente ainda sofre as consequências desses acontecimentos. Então, no intuito de compartilhar esses conhecimentos para você. E se você ainda não compartilhou essa live, faça isso agora, né? Aperta o coraçãozinho, porque você fazendo isso, o Instagram vai entender que esse conteúdo é de relevância. E mais pessoas vão ter acesso a isso. Né? No fundo do meu coração, eu quero realmente ajudar o maior número de pessoas, porque é muito ruim a gente olhar para a situação que a gente está passando e não ver saída. É muito ruim. Mas quando a gente tem uma informação, um conhecimento que já nos dá uma luz, uma esperança que o nosso futuro vai ser diferente, a gente já, aquela angústia, aquela coisa que a gente sente já dá uma aliviada, porque a gente sabe que tem uma saída, a gente tem um caminho. Então é isso que a gente vai incentivar aqui, a gente vai compartilhar isso. Eu vou passar a fala para a Martinha. Mais uma vez, gratidão por você estar aqui e pela sua presença, e que a gente possa fazer, né, a melhor live para esse povo que realmente merece esse conhecimento, tá? Seja bem-vinda, Martinha. Ok. Para mim é um prazer, mais uma vez, né, um motivo de satisfação a gente estar aqui para poder compartilhar sobre esses temas que são pertinentes do empreendedorismo, né, que fazem relação com o empreender. Né? Eu sou Marta Lopes, eu sou pedagoga, mas estou empreendendo como artesã neste momento. Né? Estou fora das salas de aula, mas eu me realizo fazendo minha arte, né, compartilhando com as pessoas aquilo que eu produzo. Né? Então, é um prazer, uma satisfação, né, que
pena que as meninas não estão conosco hoje, mas vamos que vamos, né, Whindersson? Vamos produzir, né? Porque o tempo não para, e quando a gente, depois desse processo que aconteceu aí em 2020, as coisas estão muito aceleradas, as mudanças estão acontecendo muito rapidamente, então é bom a gente ficar por dentro daquilo que está acontecendo, né? Para a gente não ficar para trás, tá bom? E eu quero falar com vocês hoje, eu vou começar logo fazendo trazendo para vocês o conceito do que é uma startup, né? O que é uma startup? É uma expressão em inglês, né? Que significa que é uma empresa que ela está no início, no estágio inicial, né? E ela está procurando um modelo ideal de negócio para poder se instalar, né? Então, enquanto isso não acontece, né? Ela tenta uma coisa, ela testa outra, né? E ela está constantemente mudando, tanto com o que ela faz, como a forma como ela faz aquilo, né? Então, esse modelo de negócio que as startups procuram, elas têm 3 pilares, né? Um pilar é ser escalável, outro pilar é ser replicável e, por último, ser lucrativo, né? São 3 pilares que são importantes para as startups, porém, as startups nem sempre conseguem juntar essas 3 características, né? E deslanchar, no caso, progredir e crescer, né? Então, elas vão estar sempre nesse movimento maleável, flexível de mudança, né? E tentando se adaptar ao melhor modelo de negócio que possa parecer, né? As pessoas, desculpe, as pessoas tendem a pensar que as startups, elas só estão ligadas à questão de tecnologia, né? Então, uma pesquisa que eu fiz revelou o seguinte, que lá no Vale do Silício, o Vale do Silício, gente, fica lá nos Estados Unidos, tá certo? Ali perto da Baía de São Francisco, da cidade de São Francisco, no estado da Califórnia, e eles têm um polo onde tem muitas empresas, tá certo? Que são startups, né? Então, é um lugar onde as startups correm muito para lá, né? E é um lugar que abriga também muitas empresas globais de tecnologia. Aí a gente vai citar o quê? A gente vai citar o Facebook, a Intel, né? Os mais conhecidos, assim, como a Apple, né? Então, o Google, estão instaladas lá no Vale do Silício. E não é uma coisa estática, elas estão sempre em movimento, sempre em mudanças. Então, as startups, elas não são só empresas ligadas à tecnologia. Lá no Vale do Silício, por exemplo, a gente vai ter que, os investidores vão dizer que lá tem empresas que estão trabalhando com realidade virtual, outras estão no segmento da inteligência artificial, tá? E outras ainda estão no nicho da saúde. Imagine você, né? Então, assim, poxa, saúde e tecnologia é uma coisa que não parece que não tem tanta ligação. Agora, embora essas empresas, né, estejam trabalhando nesses nichos e não diretamente com a tecnologia, mas as empresas se valem também da tecnologia para poder alavancar, né, crescer e ganhar crescimento, né? Então, de que forma que essas empresas, como é que elas surgem, como é que funciona isso, como é que surge uma startup? Tem uma pesquisa, e o professor já gosta de pesquisar, então a gente sempre tem uma pesquisa para trazer, né? Tem uma pesquisa que afirma o seguinte, não tem uma fonte, tá, gente? Também é um pecado o professor não saber a fonte da pesquisa. Mas essa pesquisa revela que, imaginem vocês, a cada 5 segundos, tá certo? A cada 5 segundos, não são 5 minutos, são 5 segundos, né? Surge uma startup no mundo, né?
Então, é absurdo, uau! Né? É um número assim, realmente absurdo. De 5 em 5 segundos, nós estamos aqui, quantas startups abriram aí, né? Por quê? Por conta desse processo que passamos aí em 2020, então as coisas se aceleraram. Aliás, as startups não são uma coisa nova, ela já tem muito tempo que as startups estão aí atuando no mercado e com esse processo que passamos em 2020, então teve esse boom, né? Muitas startups, né? As startups, as fintechs também, né? Empresas aí ligadas então à questão da tecnologia. E aí, o que faz com que uma startup surja, né? Então, uma empresa ou um grupo de pessoas se juntam e pensam, olha, eu tenho aquele ventilador ali, mas aquele ventilador ele não está atendendo ao que o consumidor quer de fato. Ele ventila, mas ele, né, é só mais um ventilador. O que a gente vai fazer? Nós vamos procurar pensar uma ideia para poder solucionar a dor do meu cliente, né? E aí ele vai trabalhar dessa forma, né? Ele pode pensar uma forma diferente ou, né, pode surgir aí um empreendimento diferente, né, com um ideal diferente, mas também ele pode trabalhar da mesma forma que as outras empresas e com o diferencial de quê? De ser mais eficaz, de um produto mais eficiente, que consiga, de fato, atender ali ao que o consumidor necessita, né? Então, a startup termina tendo esse objetivo, né? Então, geralmente, o que eles fazem? Eles criam um modelo de negócios que é o MVP, né? Que é o produto mínimo viável. Pega esse produto, lança no mercado, tá? Como uma questão de teste. Nós vamos testar o nosso produto, né? Vamos lançar para o público-alvo, então já tem um público definido, né? E aí testa, esse público vai dar um feedback. O que ele vai fazer? Ele vai aperfeiçoar em cima do feedback, ele vai aperfeiçoar ali o produto dele e vai trabalhar para que esse produto seja escalável no mercado, né? Seja um produto escalável no mercado. Então, essa é a nossa definição. O que é startup e a forma como ela funciona. É interessante, né, que a gente está rodeado de startups, só que a gente não sabe que tem esse nome. Isso. Então, a Martinha falou do Facebook, né, falou de algumas... O Google. Então, assim... Apple. Tem a questão do Netflix também, né? Sim. A questão do Spotify, que é a questão de uma plataforma de música, né, onde você ter a condição de achar, você paga um valor por mês e você tem uma condição de achar vários músicos, né, várias músicas, tipo de música. Então, qual é a grande base das startups? É a questão de algo muito prático, muito eficiente, que você, com baixo custo, você tem acesso a vários benefícios. E isso facilita muito a sua vida. Então, a ideia, né, da startup é essa. Agora, sim, 90% das startups, elas não chegam a um ano de existência, né? Eu estou falando isso no intuito de falar para vocês que tudo tem um desafio. É uma coisa altamente lucrativa, né, como a Martinha falou, escalável e replicável. Só que ele tem riscos. Sim. Né, como a gente está falando também do empreendedorismo. O empreender, ele tem esse viés de risco, porque você vai empreender algo, e o empreender algo tem uma série de situações que até a gente vai citar um pouco
na questão de como começar uma startup, né? O que pode ter nessa caminhada, né? E uma delas, com certeza, é esse não desistir. Então, assim, e aí eu vou, assim, só para as pessoas se situarem, né? Para quem não me conhece, eu sou Nitz Moraes, sou psicólogo clínico, sou também analista de perfil comportamental, coach integral sistêmico, amante do marketing digital e empreendedor digital. Então, novamente enfatizando, essa ideia aqui, né, do encontro de empreendedores foi baseado na mentoria 360 graus, para auxiliar as pessoas que estão começando. Então, a startup é uma forma de você ser algo lucrativo. Então, a gente pode partir do ponto, a gente vai estar falando quais as vantagens e as desvantagens em relação a ter a startup, né? Quais são as startups bem-sucedidas, ou brasileiras, ou até fora, né? Quais são as bem-sucedidas. Então, a gente vai trazer alguns pontos disso. E, inicialmente, eu vou trazer algumas ideias de startup. Possa ser que alguém já está colocando em prática, mas pode ser uma ideia também. Mas como é uma ideia nova, né, startup, vamos dizer, com esse nome, né, vamos dizer assim, então eu vou citar algumas ideias para você, né, quem sabe uma essas ideias seja uma ideia para você realmente focar. Tá? Possa ser que sim, possa ser que não, mas já vai te dar insights para outros negócios, quem sabe. Então, eu posso estar citando, a primeira ideia aqui é escola para criança 100% remota. Então, assim, a Martinha, né, é pedagoga infantil. Então, apesar dessa questão da situação que a gente passou, tem algumas crianças que têm algumas particularidades. E esse tipo de aula remota, né, da casa dela, pode ser um campo a ser explorado como negócio. Tá? Apesar do surgimento de acordo com a pandemia, mas isso também pode ser algo que pode se estender, pode surgir um novo negócio. Outro negócio que pode ser, fale com um pediatra ou uma pediatra, no sentido de também na área, né? Olha que eu estou pegando os pontos, né? Criança e a parte infantil, que tem um público aí muito emergente. Então, essa questão da necessidade, né, de um especialista ali, né? Porque mãe, filho, sempre tem alguma necessidade. Então, algo muito fácil. Eu falei que startup tem o objetivo de facilitar, ser algo muito prático, ser muito eficiente. Então, o pediatra, se for alguma coisa bem ali fácil de acesso, né, vai suprir uma necessidade que está acontecendo ali com a criança, com o filho, com a filha, enfim. Outra ideia, assim, essas duas ideias que eu vou estar falando a mais aqui, é uma ideia um pouco diferente, tá? Meio utópica, mas possa ser que essa diferença você encare e possa implementar. Uma delas é a inteligência artificial para você se comunicar melhor com os cachorros, com os animais. Não sei se alguém criou algo do tipo, mas é algo que pode ser algo bem interessante. E a outra é um banheiro automatizado, né, que pode fazer todo o processo para você, você só entra, faz todo o processo e você sai, você não precisa fazer mais nada. Então, assim, é uma possibilidade. E uma outra ideia é a questão de até fazer alguns tipos de exame no próprio banheiro. Uma outra ideia que a gente pode estar falando é um clube de serviços para pessoas de mais de 60 anos.
Então, pode ser, né, existe uma necessidade nesse campo, nessa fase, para as pessoas. Então, fazer um clube, a Martinha saiu. Fazer um clube baseado, né, fazer uma startup baseado em serviços para pessoas de mais de 60 anos. Existe uma necessidade desse público, então, se você cria algo nessa direção, você vai ter muito público para você. Outra ideia de startup pode ser o quê? Contratação instantânea de serviço como, né, de serviços burocráticos. A gente pode colocar, como essa questão burocrática, contador, advogados e dentre outros serviços. Como eu falei, a ideia da startup que seja algo rápido, que você possa ser atendido logo e o seu problema seja resolvido. Um dos pontos mais importantes da startup é resolver problemas de forma prática e uma forma simples. Uma outra ideia que a pessoa pode se direcionar em termos de ideia de startup é a questão de serviço de formatura. Também é um campo muito interessante para quem quiser seguir essa ideia de startup, pode ser uma coisa bem interessante. E falando em questão de startups, voltando à questão que a Martinha falou, a gente pode pensar o seguinte, a Amazon é uma startup, ela tem como segmento a questão de produtos, né, seja livros, seja de vários direcionamentos, vários setores, inclusive ela também faz a questão do transporte. Então, assim, são vários pontos que a gente pode estar citando aqui. Ok. Não me escutando bem? Estou te escutando, minha internet não está muito boa hoje. Entendi. Então, assim, eu ia começar a parte do ponto das startups de sucesso, mas eu vou deixar você pegar o ponto, né, da questão do quais seriam, né, a questão das vantagens e desvantagens de ter uma startup. O que de fato, né, faz disso um bom negócio e talvez não ser tão boa assim. Mas o fato que é uma oportunidade de negócio, de empreender. E quando a gente fala de empreender, todo empreender existe um nível de risco. Tá? Se a gente não está se arriscando, a gente não está empreendendo. A gente não está se lançando a uma possibilidade de ganho. Essa que é a verdade. É verdade. Então, esteja ciente que o empreender, ele tem essa mentalidade. Né? Sendo startup ou não startup, empreender tem isso. Então, vou passar a fala para você. Né? Para você, eu acho que as pessoas estão curiosas para saber quais são as vantagens, quais são as desvantagens, né, de ter uma startup, ou desenvolver uma startup. Ok. A startup é o modelo de negócios que mais cresceu no empreendedorismo. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, o número de startups ela cresceu 20 vezes nos últimos 8 anos. Né? Será que é alguma coisa boa? Né? Será que é um negócio rentável para a gente encabeçar, para a gente começar? Então, uma das principais características da startup é a inovação. Né? Então, isso é um benefício, você inovar, né? Como você trouxe aí uns modelos de startup que são bastante inovadores, inusitados. Às vezes a pessoa fala assim, pô, nunca pensei nisso. Será que existe? Né? De repente, alguém já está colocando em prática essa ideia. Né? E você vai inovar e vai ter uma solução de impacto
na sociedade, né? Ela é feita para poder suprir essa dor no mercado. Então, eu vou pensar um produto novo, uma forma nova de fazer, como eu já tinha falado anteriormente, né? Então, a escalabilidade de você ter essa questão do lucro, se você pode vender para 1.000 pessoas, por que você só vai vender para uma, né? Então, você escalar rapidamente, a startup, ela te dá essa vantagem. Outra questão é o modelo enxuto de negócios, né? De você ter uma otimização nas operações, um serviço mais eficiente, né? E buscar esse crescimento da sua empresa, do ramo que você está empreendendo, né? Com a sua startup. E tem uma outra questão que eu achei bem interessante, que é a questão de viralizar. Então, a gente vai unir as duas primeiras coisas que eu falei com a questão de viralizar, né? Então, sua empresa se tornar tão popular, tão conhecida, que ela pode se tornar um unicórnio. E o que é um unicórnio? A história conta, né? Aquele personagem da mitologia, né? Que tinha aquele chifre aqui no meio da cabeça, né? E aí, hoje, no século XXI, essa ideia do unicórnio volta, né? Ganhou vida novamente, e as empresas, elas querem se tornar unicórnio. Por quê? Porque a empresa que é unicórnio, ela alcançou aí as cifras de $1 bilhão, né? Se a gente for transformar por real, vai ser o quê? Mais ou menos 6 bilhões de reais, né? Alguma coisa assim, muito cultuosa. Então, as empresas, é o sonho de toda startup, na verdade, né? Se tornar um unicórnio. Então, a partir dessa viralização, a empresa pode se tornar tão conhecida, e aí os ganhos dela, né, a questão da lucratividade, que é um daqueles 3 pilares que eu tinha falado no começo, né, a lucratividade, então, vai lá para cima, né? Então, as startups, elas têm, assim, tem as vantagens, né, quando a gente olha, tem a questão das vantagens, mas é importante você pensar que é um modelo inovador, tá, de negócios. Então, fazer uma análise mais apurada, estudar essa questão dos riscos, né? Aliás, é bem o que o Whindersson falou, a questão da empreender é você se arriscar, né? É você se lançar no universo novo, no nicho novo, né? Uma área nova que você talvez não conheça muito, mas que você vai aprendendo enquanto vai fazendo, né? Então, ter um bom planejamento, fazer um estudo certinho daquilo que você está, daquele nicho que você está trabalhando, né? E toda a história tem os dois lados, né? Tem as vantagens, mas também tem as desvantagens, né? E a incerteza vai ser aí sua primeira desvantagem, né? Porque a startup, ela nasce nesse ambiente de incerteza, será que vai dar certo? É esse modelo ou não é? Então vamos mudar. Vamos tentar outro. O próximo modelo eu também não sei se vai dar certo, mas eu preciso tentar, né? E aí, então, durante todo o tempo que a startup ela vai viver, ela vai ter essa flexibilidade, essa incerteza, essa onda que vai e volta, né? Mas é importante que porque você não tem referência, você está inovando, não tem uma referência. Então, para que aquilo dê certo, você vai testar de novo, mais uma vez. Se der errado, você vai tentar uma outra forma, né? E vai trabalhar muito para poder fazer a sua ideia ser validada. O que acontece? Se você não acreditar, ninguém mais vai acreditar. Então, você precisa acreditar que aquilo vai dar certo, né? E persistir ali na sua ideia, no seu projeto de startup, né? E a segunda desvantagem é a limitação de recursos, né? Assim, o empreendedor, ele não pode ficar iludido, né? Eu vou ganhar muito dinheiro e tal. Então, às vezes, ele precisa colocar mesmo o pé no chão, né? Assim, eu não tenho salário, não estou trabalhando no mercado tradicional, né?
e aí entrar no mundo de sonhos, não. É bom colocar os pés no chão, né? Por quê? Porque você tem uma limitação de recursos, né? Você tem que começar a preparar sua mente, seu coração também, para as dificuldades que vão vir, né? Por exemplo, você chamou um amigo, uma pessoa que você considera que é excelente para estar com você naquele projeto, né, na sua startup. Vocês dois criam e ali estão tentando qual o modelo de negócios que vai ser mais adequado para o nosso nicho. E o que acontece? De repente, o seu sócio, o seu colaborador recebe uma proposta, observe, de uma outra startup que surgiu, né? Enquanto vocês conversavam, outra startup surgiu com uma outra proposta, uma proposta melhor, e ali ele abandona você, né? Ou você sozinho no seu projeto, né? E você não pode desistir, né? Mas eu acredito que, como todo empreendimento, né, tem suas dificuldades, tem os desafios, né, tem as coisas que você vai precisar enfrentar, né? E quem sabe não seria bom você ter uma segunda fonte de renda, né, para esse início, enquanto você vai se estabilizando e se encontrando nesse processo, né? E então você poder investir mais de uma forma mais apurada na sua startup. Tá bom? É interessante assim falar. A vantagem da startup também é que muita gente acontece dessa startup ser vendida. Então, tem muitas pessoas querendo comprar, né? Você pode vender essa startup e pode também ter muitos investidores que querem investir também em startup, como uma forma de investimento e multiplicar os seus lucros, né? Se você tem um negócio de startup promissor, com certeza, né, algum investidor ele vai olhar de uma forma diferente. Então, recapitulando, você pode estar vendendo essa startup de tão boa que é, e você pode ter esses investidores que estão de olho em novos negócios. Tá? Isso é muito claro, isso acontece muito no Vale do Silício, né, que é a questão dos Estados Unidos, que é onde tem vários. Esse termo startup é muito recorrente lá, né, é muito comum, né, tanto é que o Facebook veio de lá e todas, né, a Apple, enfim, Google, exatamente. Enfim. Então, assim, são pontos que a gente precisa enfatizar aqui. A ideia é muito boa, né, e como a ideia é muito boa, a gente pode, né, já começar a enumerar e saber, né, como a gente pode começar uma startup. Quais seriam os pontos? Lopes, seja bem-vindo. Quais seriam os pontos que a gente precisa se atentar para a gente começar uma startup? Como a Martinha falou, o primeiro ponto, né, um dos pontos que ela falou, é a questão da resolver problemas. A startup, ela tem essa função e esse objetivo. Tem essa questão de resolver um problema que talvez a maioria não está resolvendo, ou tem empresas fazendo, mas não atende à necessidade. E além de atender à necessidade, essa startup que você for criar tem que ser ágil, tem que ser algo que realmente supra de uma forma bem rápida, né? Que seja algo realmente muito bom. Um outro ponto para a gente começar a pensar em começar a fazer uma startup é a questão de escolher o nicho. Qual nicho você vai escolher? Né? Eu falei na parte das ideias de startup, eu mencionei
a questão de serviços para pessoas de mais de 60 anos. É um público, né, é uma startup que supre vários serviços para esse público. Então, é um público que precisa de muitas coisas. Então, se você desenvolve uma startup nessa direção, qual o nicho? É pessoas acima de 60 anos. E aí você vai criar coisas nessa direção. Eu falei da questão da escola para criança, né, 100% remoto. Qual é o público? Crianças. Qual é o nicho? Criança. Então, assim, aí você tem que demarcar isso bem. O outro ponto, quando a gente fala de startup, é preciso de investimento financeiro. Você pode ter esse dinheiro ou você pode conseguir investidores. Se você estiver nessa categoria que precisa de investidor e você não tem o recurso, o que você pode fazer? Você pode criar um modelo, apresentar um modelo de negócios para os possíveis investidores, no intuito que essas pessoas acreditem nesse negócio, nessa startup, e você possa começar a iniciar. Como foi dito pela Martinha, você vai o quê? Existe um modelo, mas tem muita coisa que você vai consertando, vamos dizer assim, no fazer, na prática do dia a dia. Isso é uma startup. Tá? Outro ponto é a questão, não necessariamente, mas se a gente reparar, muitas das startups estão no mercado digital. Por que o mercado digital? Porque é uma forma de divulgar muito mais rápido. É uma rede que divulga rápido. Então, não necessariamente seja uma startup de tecnologia, seja a questão digital, mas muitas delas estão no digital porque realmente é um veículo hoje de referência e bem procurado. Então, não estar inserido no digital é você perder uma boa fatia e uma forma de divulgar a sua startup. Um outro ponto bem interessante, que agora eu vou, para você começar essa startup, eu vou de forma pontual agora e descrevendo alguns pontos com mais atenção, e de outras palavras, eu posso até ter mencionado antes algumas coisas, mas com outras palavras eu posso estar falando novamente alguns pontos. Um ponto que é importante no começar uma startup é a questão da base, né? Ter a base da sua ideia. Eu falei de algumas ideias. Qual o próximo passo que você precisa ter ou fazer? É você pesquisar, para você ter uma base do que você de fato está entrando naquela área, né? Aquele serviço, aquele produto. Você precisa ter uma base dessa ideia. Não simplesmente ter a ideia e você ir lá a campo, né, já abrir seu negócio. Não, você tem que ter uma base. Agora, essa pesquisa tem que ser... Isso. Personalizar as possibilidades, fazer uma análise, né? Isso, é importante, né? Mas, assim, uma ressalva. Esse pesquisar até um certo ponto. Porque você pode pesquisar muito, se deparar talvez com alguns desafios e pensar, isso aí talvez não, isso aí não seja a melhor coisa, enfim. Né? E aí engessar essa ideia. Então, é pesquisar até um certo ponto. Porque se a gente for parar para analisar, a prática é que vai fazer com que você, de fato, vá à frente com o seu negócio. Porque você vai melhorando, baseado na sua prática. Então, eu não tenho nenhuma ideia pronta, né? Nada melhor com essa prática, mas uma base.
Aí você vai ver o quê? Pessoas que deram certo, pessoas que não deu tão certo assim, ou os aspectos não deram certo. Então você vai ver, vai pesquisar, vai analisar e vai entrar em campo. Você vai abrir, né, a sua startup. Um outro ponto importante, a Cícera, seja bem-vinda, é a questão eu falei do recurso, né? Desse investimento que a pessoa precisa. Então, né, seguindo nessa mesma linha de pensamento, é preciso você escolher a forma correta de captar esse recurso. Porque você pode, né, qual seria uma forma ruim de ter esse dinheiro? Ou qual é a forma boa de ter esse recurso? Dependendo da situação, por exemplo, um financiamento pode ser uma boa, pode não ser, porque a gente sabe que existe um juros muito grande. Então, assim, você vê, né, porque dependendo desse juros, no final de um ano, e dependendo de como você conduza isso, possa ser que você entre em uma bola de neve. Porque, quando fala de financiamento, existem os juros que são realmente acima. Você acaba pagando um valor absurdo. Então, então a gente tem que ter, né, cautela com esse aspecto. E ter o conhecimento e gestão, né, em relação a esse dinheiro. Ter conhecimento e gestão desse dinheiro. Como eu falei, startup ou empreendimento, existe oscilações. Né? Você está o quê? Você está vendo melhores formas de fazer aquele negócio. Então, essa parte do dinheiro, é importante que a gente tenha o conhecimento e a gestão. Uma coisa que aparece muito, né, na linguagem, né, da startup, existe um investidor anjo, que ele tem o papel tanto de colocar o dinheiro, como também fazer parte dessa startup. Por que fazer parte? Porque geralmente quem faz o investimento, eu falei que tem investidores de startups. Geralmente quem faz investimento, ele sabe do que tem funcionado, o que funciona, o que não funciona. Ele tem um prévio conhecimento daquilo, porque senão ele não ia fazer um investimento na startup. Então, esse conhecimento, além do recurso financeiro, esse conhecimento vai fazer com que a startup possa andar da melhor forma possível, né? Evitando alguns erros, né? Se for possível. E um outro ponto importante nessa caminhada da questão dos recursos é a questão dos custos. Inicialmente, você está investindo mais. Então, você precisa ter o cuidado nos custos iniciais que você está tendo. Ou minimizar isso o máximo. Então, fazer essa administração já desde o início. Porque, inicialmente, os investimentos são altos. Um outro ponto importante, que a gente pode pensar que não tem a ver, mas tem tudo a ver, é a questão do network. A gente precisa ter um network. Em que sentido ter um network? Você pode ter um produto, um serviço maravilhoso, mas não conhecer as pessoas, talvez, que sejam mais propícias para que esse produto, esse serviço vá à frente, e tem e só enfatizando, o seu produto é bom, é maravilhoso, mas você não tem às vezes não tem essa via. Agora, tem uma outra pessoa que o produto pode ser ruim, pode ser mais ou menos, você dá de 1000 a 0 nesse produto dessa pessoa, nesse serviço, só que ela conhece uma pessoa que está ali num ponto-chave para poder se alastrar aquele negócio. Então, assim, é importante a gente desenvolver
né, criar esse network, investir nessa rede de contatos. Que isso, pensando, a gente está falando o quê? De como começar uma startup. E aí algumas pessoas podem falar o seguinte, mas, Whindersson, como é que eu posso desenvolver esse network? Um dos pontos, né, que as pessoas falam, as pessoas que usam isso como uma ferramenta, falam que você precisa ser autêntico, autêntica. Porque às vezes você pode conhecer, você conhece um Flávio Augusto da vida, né, que é um grande empreendedor, e você, por ser Flávio Augusto, aí você quer o quê? Quer vender algo, quer tirar algo dele. Mas quando se fala de network, a gente está falando de agregar valores a essa outra pessoa. Isso que é o network de verdade. Né? Então, assim, você ser você, né? Não querer tirar, né, o proveito dessa relação, porque quando fala network, é alguém, né? A gente conhece alguém que tem influência muito boa. Então, em vez de tirar algo, né, pensar em tirar algo, proveito disso, dessa pessoa que tem influência, agregue valores a essa pessoa. Contribua, porque tudo é uma troca. Quando eu digo troca saudável. Então, você vai dar, você vai agregar, ele vai agregar na sua vida. E assim, né, ele vai ser, o autêntico é justamente para ele se identificar com realmente quem você é. E com isso, porque assim, se a gente for parar para pensar, essas pessoas já estão cansadas dessas pessoas que tiram proveito. Sim, de fato. A Nalvinha está perguntando, o investimento em blogueiros é válido, custo-benefício? Sim, com certeza. Com certeza é válido. É válido. Então, assim, essa pergunta me suscitou uma outra coisa. Quando fala em blogueiros, pode em relação à divulgação, né? Pode ser em relação à divulgação, porque tem blogueiros que ele faz essa ponte, né, de divulgação. Então, se for investimento de divulgação, sim, porque ele é uma pessoa talvez mais conhecida. Então, a Isabel está junto com a gente aí, né, Nalvinha, Andréia. Então, assim, então só, né, voltando a essa questão do network. Então é isso, agregue, tá? Para você criar o network de verdade, agregue na vida dessas pessoas, né? Seja autêntico, seja você. É um caminho para você desenvolver network. Outro ponto assim, é meio polêmico o que eu vou falar aqui agora, mas é a pura verdade. Isabel, que é polêmica, não veio hoje, viu? Isabel, que é polêmica. Ela não então, assim, você vai fazer as vezes dela. Pois é. Então, assim, procure o desequilíbrio dos negócios. Aí você fala, o índice, procurar o desequilíbrio, porque eu falei o quê? Empreender, existe essa questão do risco. Então, se você, preste atenção, vocês vão entender essa frase agora. Você precisa se esforçar para dar certo, tá? Então, para você se esforçar, você precisa sair de uma zona de conforto, uma zona de se acomodar. Então, o equilíbrio seria o quê? Não, aqui tá bom. Não, aqui eu estou acomodado. Aqui eu estou confortável. Então, isso não é uma ideia de uma startup e nem um empreendimento. Quanto mais desequilíbrio no negócio, mais fora da zona de conforto você está, mais você está buscando realmente crescer o seu negócio. Então, é nesse sentido
que procurar o desequilíbrio dos negócios. Porque se você não está na zona de conforto, você está sempre buscando um lugar desconhecido. Esse lugar desconhecido pode te levar a um crescimento, a ganhar mais, a faturar. Então, é nessa direção. Então, para você começar uma startup, tenha em mente isso, esse desequilíbrio do negócio. E a própria característica da startup, né? É uma das características da startup, essa coisa da incerteza, né? De você ter você ter essa coisa que não está bem definida, que não está bem certinha, né? Porque você está inovando, é um universo diferente, novo, né? Se você quer crescer, realmente você vai estar nessa estabilidade, entre aspas, né? Estabilidade, isso. Com o tempo você tem um nível de resultado, mas você vai estar sempre nesse nível de risco, de desequilíbrio, que não é uma coisa ruim, tá? Não é uma coisa ruim. Porque a gente fala em desequilíbrio, meu Deus, é perda. Não necessariamente é perda. E um outro ponto, né, que eu até mencionei um pouco no início da live, é não desistir. Por quê? Sim. Vai ter a questão de impostos, vai ter a questão de, quando falar pepino para resolver, todo dia ou né, toda semana vai ter, imprevistos vão acontecer, então, então tudo isso vai fazer parte, faz parte. Então o desafio tá dando tudo errado e você talvez até sem apoio. Então você ter a consciência que isso pode acontecer. Então assim, se a gente for reparar as histórias de pessoas do empreender, por exemplo, o Walt Disney, a questão do KFC, né, são histórias realmente que tinha tudo para não acontecer. O Walt Disney só foi ter sucesso lá pela idade de 50 a 60 anos. De fato, começar a ter um sucesso. E ele começou bem novo. O KFC é a questão de, cara já com, se eu não me engano, tá? Com 70 anos, né, que é a história, se eu não me engano, é a história do frango, se eu não me engano, alguma coisa nessa direção. Tá? E, então, assim, são desafios que acontecem. Então, se você está esperando um ponto de equilíbrio e ponto de conforto, empreender não é esse lugar e nem startup. Tá? Então, assim, só alguns pontos para a gente pensar nesse como começar a questão da startup. E a gente vai falar um pouco, né, quais são as startups de sucesso que pode nos inspirar, que estão no nosso dia a dia, que você nem sabia que tinha o nome de startup. Se você quiser começar, né, Martinha, se sinta à vontade. Tá? Sim. As startups, como a gente sabe, elas são também internacionais, né? Elas estão espalhadas aí. Mas nós vamos puxar a sardinha para o nosso, puxar o benefício para o nosso lado. Né? Vamos pensar aí nas startups brasileiras que estão dando certo, que são sucesso de fato, né? Então, eu escolhi a Nubank, que é uma fintech, é uma empresa que está muito relacionada com a questão da tecnologia, né? E é uma das mais conhecidas do Brasil e está fazendo o maior sucesso. Quem não conhece o cartão roxinho da Nubank, né? O roxinho, carinhosamente chamado de roxinho, e é um cartão de crédito e de débito, oferece os mesmos serviços que um banco convencional oferece, né? Mas ele não tem, por exemplo, as taxas abusivas, né? Porque quando a gente pensa em banco, é tanta taxa, IOF,
e lá vai, se você vai sacar, se você coloca o cartão na máquina, já está cobrando, se você fizer muito saque, ele cobra, né? Então, é muita taxa, e o Nubank, por exemplo, ele vem com uma proposta nova, né? Então, ele introduziu essa ideia de banco digital, né, no mercado brasileiro, que traz aí todas as soluções e não te cobra taxa, então a adesão é muito grande, né? E aí depois da Nubank, eu vou ficar só nessa área dos bancos mesmo. Depois do Nubank vem as outras fintechs. Martins, não interrompendo, mas só para agregar mais conhecimento ao Nubank, a Nubank, ela chamou, né, a Anitta como uma conselheira financeira, né? Isso tem 2 pontos. Realmente a Anitta é uma empresária realmente muito arrojada. E o segundo, tem a parte do marketing também para tornar a Nubank mais conhecida, né? Porque ela é uma cantora, né, muito conhecida. E outro ponto, outra informação bem interessante que só valoriza mais essa startup, que é a Nubank, ela unificou com a EasyInvest, que é uma plataforma de investimentos, né, tesouro direto, ações. Então, unificou o banco, o Nubank, com a EasyInvest. Então, são informações importantes para você, né, o quanto uma startup pode dar certo. Né? Sim. Então, uma fusão aí que é uma fusão poderosa, né? Porque um banco se aliar a uma empresa de investimentos, né, realmente é muito grandioso. Aí, como eu estava dizendo, depois da Nubank, você vai ter aí os outros bancos que a gente já conhece, né? O C6 Bank, o Neon, né? Aquele o banco do cartãozinho chamativo, né? O PicPay. Então, todos eles têm esse foco em trabalhar no ambiente virtual, né? Eles não têm uma agência física, né? Não trabalham com agência física como os bancos tradicionais, mas ele oferece ali todos os serviços que você precisa e tantos outros benefícios, né? Então, esses são os meus exemplos, né, de startups que deram muito certo, né, e aí estão bombando no mercado digital, no ambiente. E, complementando o que a Martinha trouxe, né, eu vou trazer algumas, pode ser muito conhecida para alguns, para outros talvez não tanto, né. Eu vou trazer uma que é no mundo dos afiliados, que é o que é ser afiliados? É você ter um produto, né, pegar um produto de uma plataforma e começar a vender, seja um curso, seja um produto de emagrecimento, seja um curso contra a ansiedade, para combater a ansiedade, enfim, né, seja aulas. Então, tudo isso, a gente está falando da startup Hotmart. Então, ela é líder da América Latina. Ela foi fundada em 2010 e o fundador é o João Pedro. O intuito dele inicialmente foi vender e-book, só que ele viu o nível de dificuldade que existia. Então ele pensou o seguinte: eu vou criar a Hotmart para auxiliar pessoas que estão no mesmo objetivo de vender alguma coisa. E aí ele criou a plataforma e abriu o leque para vários segmentos, seja aulas de crochê, né, artesanato, a parte de, como eu falei, produtos de emagrecimento, você compra online e chega na sua casa, né? E da mesma forma as aulas você também assiste de forma online nessa plataforma. Então o Hotmart é um exemplo de startup que deu muito certo e está dando muito certo. Um outro startup é a Quinto Andar. O que essa Quinto Andar faz? Né? Já um pouco menos conhecida. Ela facilita locação de imóveis. Tá? As startups que eu falar aqui, você que está assistindo, né, você pode anotar e até buscar para saber depois, né? Até usufruir desse serviço. Né? Uma outra
aí já vou puxar uma coisa mais conhecida, a iFood. A iFood é uma startup de produção, né? Ele une os restaurantes, né, lugares de alimentação, e o consumidor, e de uma forma muito rápida, né? Uma forma muito prática, o delivery, né? Chegando até esse consumidor. Uma outra muito, né, a gente pode dizer assim, as pessoas vão pegar aqui essa startup, eu vou citar essa porque é uma coisa que a gente pode em algum momento precisar. É a Buzer, né? A Buzer é um aplicativo de compras, né? Compras de passagens de ônibus, onde tem preços mais acessíveis, tá? Outra startup também muito funcional é a Log, tá? Ele tem um serviço de motoboy, aonde de forma online também. Uma outra bem conhecida que também fez e faz muito sucesso é Easy Taxi, aonde é um aplicativo onde existe corridas de táxi mais acessíveis. E por último, tem outros, mas eu vou trazer de forma pontual. Essa, que é muito interessante, ela não existe mais, ela precisou fundir com outra empresa. Mas a ideia permaneceu, que foi a questão da Yellow. O que essa Yellow ela promoveu? A questão das bikes, né, e patinetes em locais públicos, onde essas pessoas pegariam a bike. O que é mais próximo a gente é a questão da bike Itaú. Talvez a ideia dessas bikes vieram da Yellow, tá? Que você vai, né, você paga um valor e aí você pega a bike da Itaú e você anda, né, anda pela orla, anda nesses pontos, né? Tem outros pontos, né? Você, dependendo de onde você esteja, você usa. Mas assim, o que ficou marcado foi essa ideia, essa questão da facilidade de se locomover, porque às vezes está engarrafado, as pessoas querem até chegar mais rápido, e isso poderia, né, tanto o patinete como a bicicleta. Então, nesse sentido, é uma ideia que veio da China, essa questão da bike, do patinete, e por questão da pandemia, acabou sofrendo algumas consequências em relação a isso e algumas modificações, tá? Mas a gente consegue ver esse serviço através da bike Itaú. E o mesmo fundador da Yellow é o aplicativo 99, que também faz muito sucesso e também é uma startup. Então, assim, é importante que você saiba, né, o que é startup, veja que é mais comum no nosso dia a dia do que a gente imagina, né? Então, sim. A ideia é muito boa e que a gente possa, né, de fato, contribuir. Se vocês tiverem dúvida, se sinta à vontade para perguntar. A Nalvinha perguntou aqui se o investimento em sorteios, né, pode ser uma boa, né, vamos dizer assim. Dependendo da situação, pode ser, mas em outros casos, dependendo, se a gente for pensar em Instagram, por exemplo, em relação a sorteios, possa ser que, dependendo do público, do serviço que você tem, possa ser que venha o público não qualificado, esteja só com interesse naquele produto, enfim, né, o elemento que é sorteado. Então, a gente tem que analisar bem de caso para caso o sorteio pode dar. Agora, sim, falando em sorteio, existe um método, existe uma roleta do desconto, tá? Eu estava pesquisando mais, que faz até sucesso. Isso, por exemplo, a questão de salão de beleza pode funcionar bacana, né? A roleta, questão de lanchonete, talvez, enfim.
vários serviços. Você tem um giro de uma roleta, que não deixa de ser um sorteio, aonde cair a roleta, existe um desconto, existe algo que a pessoa ganha. Isso também é uma forma de expandir seu negócio, né? Para poder chamar a atenção desse público. Sim, sim. Vou passar a fala para a Martinha, para ela falar o que ela quiser em termos de considerações finais, né? O que ela quiser, que você quiser colocar, Martinha, se sinta à vontade. Certo. Eu queria só responder a pergunta de Isabel, pela pergunta: a startup financia ou é financiada? As duas coisas, né? Tanto a pessoa que está abrindo a startup pode investir um capital inicial para poder colocar a ideia dela em prática, quanto pode ter um investidor interessado, né, Wilson, como você falou. Sim. Investidores interessados naquela ideia e financiar aquele projeto, investir, né, ou até comprar a startup, né, aquele projeto de startup. E nessa direção, né, só enfatizando, você pode, né, criar um modelo de apresentação para buscar esses investidores, né, essas pessoas que financiam, né, entre aspas. Sim. Então é uma forma. Que gostam de investir em projetos inovadores, enfim. Sim. É bem interessante. Eu estava pesquisando sobre vários tipos de startups, né? E aí eu vi, por exemplo, startup voltada para a saúde, startup que é pet shop, então assim, startup de esportes, né? Então, não para de crescer, né, esse modelo de negócios, né? E a gente quer perguntar para você se você se anima, se você já tem uma ideia para lançar uma startup aí com uma ideia inovadora, inusitada, impensada, que ninguém pensou, mas se você, poxa, será que se eu fizesse uma livraria que tem um café e também tem tem um lugar para guardar o cachorro, o gato, né, para poder colocar ali o pet do cliente, né? Então, às vezes você pensa que aquela ideia é maluca, mas as ideias, por exemplo, que o Wilson trouxe ali, são ideias maravilhosas, né? São ideias assim, que você para assim um pouquinho, mas que tem público, né? Tem um público direcionado para isso, né? Então, é você pegar essas ideias todas que você ouviu aqui, que nós compartilhamos com você, é você buscar fazer essa pesquisa, é você escolher esse nicho, né? Fazer seu planejamento, né? Trabalhar com os riscos, com os desafios que vão surgir, e a gente quer impulsionar você a abrir sua startup, não, Wilson? Queremos estimular o pessoal, né? E agradecer as pessoas que estiveram conosco. Isabel está falando aí, queremos um investidor anjo. Né? Investidor anjo. E agradecer a cada pessoa que participou conosco, né, com sua presença, para a gente participar desse projeto aí do Mentoria 360 é um prazer e tem sido assim de grande aprendizado, né? Tem acrescentado muito na nossa caminhada, né, no nosso conhecimento aí sobre o mercado digital. E agradecer, né, a Martinha, né, pela disponibilidade, né, a Isabel, né, por questões pessoais não pôde estar aqui, mas ela faz parte do projeto também, né, a Sandra também, por questão de horário também não, mas também faz parte desse projeto, e enfatizar, né, a importância de buscar conhecimento, a importância de realmente ter uma forma, né, de você poder pegar esse conhecimento e praticar. Que essa live seja uma live para inspirar e que você possa, né, suscitar ideias. Né? Talvez até você já esteja fazendo algum negócio, talvez você nem sabia o que você está fazendo na startup,
ou então, a partir do seu negócio, você pode criar uma startup de fato, né? Um modelo de negócio aonde você pode, de fato, começar a resolver problemas, né, de pessoas, de setores, de uma forma mais eficiente, e você ter sucesso nisso, nessa jornada. Então, que a gente possa ter inspirado de alguma forma, e eu quero aproveitar esse momento falar sobre a questão da programação da semana, né? Dia de segunda-feira, toda semana, segunda-feira, é a questão do encontro de empreendedores, para que a gente possa estar sempre trocando essa experiência, né? Dia de terça-feira, eu só vou confirmar em relação a amanhã, né, em relação a Lorena, falando sobre a questão de ser mãe, né, tudo que está envolvido em relação a ser mãe. Na quarta-feira tem um circuito de filmes, onde a gente vai estar criando, né, e trocando aprendizados também, para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor, dia de quarta-feira. Quinta-feira, a parte de saúde emocional, coaching integral sistêmico, psicologia, mapa de perfil comportamental, e sexta-feira com a Isabel, né, fazendo esse paralelo, tanto com a estética e tanto com a psicologia. Tá? E tem o canal do YouTube, né, o Whindersson Moraes Coach, quem não se inscreveu, se inscreva, tá? E o canal do YouTube também pode ser uma startup, tá? Então, não perca isso de vista, né, você que está assistindo, né, pode ser uma forma que, enfim, um veículo para você também criar a sua. E agradecer, né, vocês que estão assistindo, parabenizar, poderiam estar em outro lugar, mas escolheram estar aqui, que a gente tenha uma semana abençoada, repleta de coisas boas, né, bons frutos, tanto pessoal como profissional, né, de boas ideias que a gente possa implementar e que a gente possa evoluir, crescer cada vez mais. É isso que eu desejo sinceramente para cada um de vocês, né? Novamente, gratidão, Martinha, a cada um de vocês. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Deus abençoe. Tchau, tchau.